Num mundo que é cada vez mais global, a maior procura, a maior competitividade das empresas e das nações é de facto a procura por talento. Instituições como a nossa trabalham estas matérias muito antes daquilo que são as necessidades reais, diria eu, do mercado. Os fundos de coesão europeus, em particular os fundos destinados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, têm um papel chave para o desenvolvimento de projetos de inovação e de criação de novas tecnologias. Cada vez mais as nações distinguem-se pela capacidade que tiverem de produzir conhecimento baseado em ciência e tecnologia e de formar os melhores. Pensamos em coisas de uma forma completamente desligada do negócio, temos espaço para analisar e criar com uma profundidade completamente diferente. Conseguimos ter um ambiente de teste e de ensaio que permite que depois, mais tarde, essas soluções que interessam às empresas sejam entregues de uma forma mais amadurecida e validadas em ambientes exatamente como este. Estamos a aplicar soluções que também foram desenvolvidas em anteriores projetos europeus, para que as nossas empresas nacionais possam estar à frente do mercado e dos seus competidores diretos, numa lógica de mais sustentabilidade, quer económica, mas também ambiental. Durante 2 décadas houve investimentos que serviram para consolidar o sistema científico e tecnológico nacional, nomeadamente junto das universidades, centros de investigação. Criou-se massa crítica, criaram-se, no fundo, investigadores. Hoje já temos cerca de 40.000 investigadores no país e essa massa crítica permitiu, de facto, começar a desenvolver conhecimento que é competitivo a nível internacional e a passar esse conhecimento para as empresas. E é o que nós assistimos hoje, a essa capacidade de passagem do conhecimento para as empresas, e já são as empresas a querer ir ter com as universidades, com os centros de investigação e juntos, de facto, promover novos produtos e serviços com os quais, no fundo, eles se distinguem internacionalmente e no país. Nós temos muitas empresas com quem trabalhamos diretamente e que nos solicitam serviços de ID, mas quando estamos a falar de inovação disruptiva, de coisas que são realmente diferentes, isso custa dinheiro. Custa dinheiro ter as pessoas, custa dinheiro os equipamentos, os componentes, toda esta infraestrutura que aqui está. Portanto, são coisas que carecem de um investimento que depois vai alavancar esse conhecimento para o nível de integração nas próprias empresas. Nós hoje temos um investimento em ciência e tecnologia de cerca de 3.000 milhões de euros, dos quais 53% é feito pelas empresas e os outros 47% é público. E isso é muito relevante, e é tão mais relevante quanto este investimento das empresas. Em 1995 até hoje, as empresas aumentaram 50% do seu investimento em ciência e tecnologia, e isso só foi possível porque elas têm sido e continuam a ser acompanhadas com fundos públicos, que vêm do Compet, que vêm da FCT, que vêm de fundos estruturais e que têm dado, digamos assim, o suporte para que se tenha feito este investimento e para que as empresas hoje, cada vez com mais confiança, investam na ciência, investam nas pessoas como fator absolutamente crítico para a criação de valor. Quando começamos a colocar painéis solares nas coberturas dos edifícios e das residências, e quando começamos, por exemplo, a adotar a mobilidade elétrica de uma forma generalizada, esses, digamos, conceitos ou essas regras que eram utilizadas de gestão dessa simultaneidade para a rede elétrica podem, de alguma forma, ser colocadas em causa. Porque, de facto, é possível que, num determinado momento, haja uma produção solar muito elevada na hora do almoço, quando as pessoas não estão, efetivamente, em casa, o que pode provocar algum stress na rede, por toda essa potência ser entregue ao mesmo tempo, naquela zona. E o mesmo acontece mais à noite, quando as pessoas chegam a casa, que, tendencialmente, podem pôr os carros todos a carregar à mesma altura e causam o stress exatamente inverso. Este projeto trabalha sobre a questão do posto de transformação do futuro. Portanto, o posto de transformação, para que se perceba, é o local onde existe, naturalmente, um transformador
que desce o nível de tensão da rede de média tensão para a rede de baixa tensão, para termos a tensão que utilizamos em nossa casa, os 230 volts AC, com que funcionam todos os aparelhos. É como se fosse um chefe de orquestra que tem um dispositivo que foi desenhado e trabalhado aqui com a EFASEC e que é capaz de olhar para a rede e para todos esses intervenientes e fazer uma gestão inteligente da mesma, e evitando essas situações de stress, e tem inclusivamente funções mais interessantes, como se houver uma avaria na rede, esse posto de transformação consegue reconfigurar os caminhos de maneira a minimizar a interrupção. É absolutamente crítico para as empresas dominar as cadeias de valor em geral. Hoje em dia, o que podemos observar é que, para além de irem buscar conhecimento aos centros de investigação e às universidades, as empresas estão também a endogeneizar parte desta cadeia de valor, empregando elas próprias grande parte dos investigadores. Hoje, um número importante é que nós já temos cerca de 40% dos investigadores em Portugal em empresas. E isto é absolutamente novo, é muito relevante e diz bem, de facto, da intenção e da aposta que as empresas estão a fazer nesta componente da cadeia de valor, que é a componente do conhecimento. E isso é um motivo de grande esperança para o futuro. As empresas estão, de facto, a levar o conhecimento para dentro delas e estes investigadores, no fundo, são os agentes privilegiados para promover cada vez mais esta cooperação entre os sistemas de investigação, as universidades e as empresas. Há, neste aspecto, que olhar para o futuro com grande entusiasmo e com grande expectativa. Uma das áreas que está a ter muita atenção nesta década nos trabalhos e projetos de inovação do INEGI é exatamente centrada no grande paradigma da economia circular. Aí estamos a fazer apostas muito fortes para levar o mais rápido possível conhecimento e transferência de tecnologia para as empresas, para que lhes possibilite dar o salto neste desafio que todos enfrentamos, que é da transição para uma sociedade e planeta mais descarbonizado, por exemplo. Outro dos grandes paradigmas que o INEGI está a enfrentar, com projetos, com investigação dedicada, prende-se também com o paradigma da indústria 4.0, da ampla digitalização das empresas, dos processos e como é que as empresas podem tirar mais valias e mais vantagens e aportar mais valor acrescentado para os seus clientes através de mais sensorização, mais análise de dados e, com isso, aumentar a competitividade das empresas e também do nosso tecido empresarial em Portugal. O projeto Co-Serial Value compreende um grande desafio que a empresa Silos Leixões nos colocou faz já 4 anos, em que tentamos conciliar novas soluções nestes dois grandes paradigmas, o da economia circular e o da indústria 4.0. O foco principal do projeto é como é que nós podemos valorizar os excedentes de cereais, quer no seu processamento e armazenamento, para gerar produtos de maior valor acrescentado, nomeadamente para a alimentação humana e também para a alimentação animal. O INEGI, no âmbito do projeto Co-Serial Value, assumiu o desenvolvimento de um denominado Smart Object, que vai permitir à Silos Leixões e aos seus clientes monitorizarem a condição do estado do cereal, quer em ambiente de armazenagem, quer também em ambiente de movimentação desse cereal ao longo da cadeia de logística. Não há nenhuma dúvida de que o futuro de qualquer país reside seguramente no talento que o país consegue criar.